Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Seguramente, estamos aqui mais uma vez reunidos e separados, juntos e separados, para a gente continuar a estudar aí a Química, essa aula hoje do pessoal do segundo ano, uma continuação da aula anterior. Na aula anterior, vocês aprenderam os princípios básicos, o que estuda de uma maneira básica a termoquímica, que é a parte da química que estuda a variação de calor envolvida nas reações químicas. Aprendemos na aula passada que existem dois tipos de reações químicas. As reações podem ser endotérmicas ou exotérmicas. Uma reação é endotérmica quando ela ocorre através de uma absorção de calor. Uma reação é exotérmica quando ela ocorre havendo liberação de calor. E na aula passada também, na aula anterior, nós aprendemos a quantificar esse calor, a calcular o calor de uma reação. E para calcular o calor de uma reação, a gente usa o princípio da entalpia, que é a energia de cada substância química ou que cada substância química possui. Não é possível calcular a entalpia. Então, o que a gente calcula para determinar o calor de uma reação é a variação de entalpia. Então, pela aula passada, vocês aprenderam que o calor de uma reação é obtido através de uma fórmula que diz que ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Essa foi a fórmula que vocês aprenderam na aula anterior e já aplicaram na última atividade que eu passei. O que a gente vai aprender hoje, não sei se vocês lembram, se vocês assistiram o vídeo completo, eu cheguei a comentar que essa fórmula não é a única forma de calcular o calor de uma reação, ou de calcular o ΔH. Existem outras formas de calcular o ΔH, e uma dessas formas é expressa pelo que nós chamamos de lei de Hess. O que diabo diz a lei de Hess? A lei de Hess é bem simples, digamos assim. Quando a gente fala de uma reação química, qual é a primeira coisa que você pensa? Uma reação química é uma transformação da matéria. A gente aprendeu que uma reação química ela é dividida em duas partes: reagentes e produtos. Então, eu tenho uma reação química onde eu tenho um reagente ou dois ou mais reagentes que interagem entre si para formar produtos. Então, se eu conheço os reagentes e produtos, se eu conheço a entalpia de cada uma dessas substâncias, eu posso calcular o ΔH dessa reação através dessa fórmula. Só que o que uma reação química mostra, digamos assim, ou o que uma equação mostra, é apenas o inicial e o final. O fato é que algumas reações químicas elas podem se processar em duas ou mais etapas. Como assim duas ou mais etapas? Quer dizer, existem reações químicas que podem ocorrer da seguinte forma. Você tem uma reação qualquer. Um reagente que eu vou representar como reagente A, formando, sei lá, um produto B. É assim que a gente representa a equação química. A gente coloca quem é o reagente, coloca quem é o produto. O problema é que essa reação ela pode ocorrer em duas etapas. Como assim em duas etapas? Você pode ter o A reagindo para formar uma outra substância, e essa outra substância C começa a reagir para só então formar o produto B. Então eu posso ter uma reação química que ocorre em duas etapas. Quais são essas duas etapas? A produzindo C e C produzindo B. Que de uma maneira mais resumida, eu vou dizer apenas A produzindo B, só isso. Só que quando eu coloco essa equação química só A produzindo B, como é que eu vou saber se essa reação ocorreu em duas ou mais etapas? Porque o que a gente tem que considerar é o seguinte: se eu tenho duas etapas, eu tenho os dois ΔHs. Eu tenho uma variação de entalpia do primeiro processo, que eu vou chamar de ΔH1,
Tem uma variação de entalpia no segundo processo, que eu vou chamar de ΔH2. O que a lei de Hess diz, vamos dizer assim, ela leva em consideração o princípio da conservação de energia. Primeira lei da termodinâmica. Quer dizer, o que a lei de Hess diz é o seguinte, que eu posso calcular o ΔH dessa reação, A formando B, que eu vou chamar de ΔH, somando os valores de ΔH em cada uma das etapas. Quer dizer, o ΔH da reação A para B é igual ao ΔH1 mais o ΔH2. Ok? Então essa é a fórmula que nós vamos usar para o cálculo envolvendo o princípio ou a lei de Hess. Ok? Então, é só somar as entalpias de cada uma dessas etapas que eu consigo determinar o ΔH da reação global, A produzindo B. É um conceito bem simples. Será que é tão simples assim na prática? Porque o que a gente tem que fazer é o seguinte, o que as questões fazem em relação à lei de Hess é o seguinte, eu vou te dar essa reação A para B e vou te dar essas duas reações. Vou te dar esses dois valores, você só tem que jogar na fórmula. Mas nem sempre as equações são dadas de maneira, sei lá, explícita. Às vezes você tem que fazer certas modificações. Então a lei de Hess, ela ocorre como se fosse, sei lá, uma soma de equações da matemática. Em alguns momentos você vai ter que manipular as reações, ou as semi-reações, para chegar até a equação global. E qualquer manipulação que você faz nas etapas, você altera também o ΔH. Ok? Ixi, professor, está começando a ficar meio confuso. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos colocar alguns exemplos, ok? Ó, vamos começar com um exemplo bem simples. Ok? Hoje eu vou colocar só exemplo simples, nada muito complicado. Então a primeira situação é a seguinte. Eu quero calcular o ΔH dessa reação aqui. A conversão de 2 mols de NO2 em 1 mol de N2O4. Dióxido de hidrogênio, tetróxido de nitrogênio. Só que é o seguinte, para calcular o ΔH dessa reação, eu vou considerar essas duas reações como uma referência. Quer dizer, eu vou considerar que essa reação aqui ocorre em duas etapas, ok? E aí eu vou desmembrar quais são cada uma dessas etapas, ok? Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer da seguinte forma. O primeiro passo é moldar essas duas reações dadas anteriormente, para que essas duas reações dadas, ao serem somadas, cheguem a esse resultado. A gente vai fazer aqui como uma soma de equações da matemática. Qualquer alteração que a gente fizer na reação, a gente vai fazer também no ΔH. Então, se eu inverter a reação, eu inverto o sinal do ΔH. Se eu pegar essa reação e tiver que multiplicar por 2, por exemplo, eu vou pegar o ΔH e multiplicar por 2. Se eu pegar essa reação e dividir por 2, eu vou ter que pegar o ΔH e dividir por 2 e por aí vai. Então, professor, como é que eu vou fazer essa manipulação? É simples. Você vem para cá. A primeira coisa que você vai saber é, olhando para a minha reação que eu quero fazer o cálculo, quem é o reagente? Esse aqui, ó. Esse é o meu reagente. Olhando para as duas reações, onde aparece essa substância? Na reação 1 ou na reação 2? Aqui, ó, NO2, NO2. O problema é que na reação 1, aqui ele é produto. E na reação que eu quero calcular, ele é reagente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a reação 1 e vou inverter. Como assim, professor, inverter 1?
Simples. O que é produto passa a ser reagente. O que é reagente passa a ser produto. É como se eu invertesse o sentido da seta. Então aqui vai virar produto. N2 mais 2O2. Aí aqui tá. Se eu invertir a reação, eu vou ter que pegar o ΔH e vou inverter o sinal. Então, o que era menos 67,6 vai ficar mais 67,6. Professor, repete aí. Por que tu inverteu aqui? Porque é o seguinte, eu tenho que pegar essas duas reações e somá-las para chegar até essa. E aqui começa por quê? NO2. O NO2 é o reagente. Se o NO2 é o reagente, eu preciso que nessa reação o NO2 seja o reagente. Eu tenho que começar daqui. Ok? E agora eu vou aqui, ó. N2O4. Aqui é produto. Aqui também é produto. Então aqui ele está no lugar certo. Se está no lugar certo, eu não vou precisar fazer nada. Eu vou manter a reação 2 do jeito que ela está. Então, o que é reagente continua sendo reagente. O que é produto continua sendo produto. Se eu não mexer nela, eu também não vou mexer no valor. ΔH2 é igual a mais 9,6 kJ. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos tentar entender agora, vamos ver se agora fica claro. Na hora que eu coloco essas duas reações, o que eu vou fazer é somá-las. É como se eu estivesse dizendo o seguinte: eu tenho 2NO2 que reagiu para produzir N2 e 2O2. Esse N2 mais 2O2 reagiu, reagiu aqui para produzir o N2O4. Então, por exemplo, ó, isso daqui vai embora. O que tiver em lados opostos, você cancela. O que sobrou aqui foi o seguinte, ó, do lado de cá, 2NO2. Do lado de lá, N2O4, que é justamente a reação que eu quero calcular. Então, se eu conseguir somar essas duas para chegar até a reação que eu quero determinar, agora é só pegar esses dois valores do jeito que eles estão aí e somar. Então, quanto é que dá? Mais 67,6 com mais 9,6. Então, eu vou dizer que o ΔH é igual a mais 77,2? 77,2 kJ. Nessas horas que eu olharia para a cara de vocês e ia ver o que foi que vocês entenderam ou não. Infelizmente, a distância eu tenho que pressupor. E por enquanto, talvez vocês, alguns tenham entendido, outros não. É o primeiro exemplo. Ok? Então, tudo que eu fiz foi igual ao que eu fiz lá naquele AB, ACB, digamos assim. Ok? Esse A se transformou nisso e isso se transformou nisso. Então, A é como se isso aqui fosse o A, aquele que eu escrevi antes. Isso aqui fosse o B. E tudo isso aqui seria o C, o intermediário. Ok? Então, o que interessa é apenas A produzindo B. Então, eu consigo calcular o ΔH da reação. É o primeiro exemplo, pode parecer um pouquinho complicado, então vamos colocar mais alguns exemplos para ver se vai ficando mais fácil com o tempo. Ok? Segundo exemplo,
mesma coisa. Quer dizer, não é a mesma coisa porque é uma outra reação. Mas a resolução, a forma de resolver é da mesma forma do exemplo anterior, ok? Eu te dou 3 reações e peço para calcular o ΔH dessa quarta reação. Quer dizer, eu quero calcular o ΔH dessa reação, considerando que essa reação ocorre em várias etapas e essas são as etapas. O que eu vou fazer? É simples. Isso aqui é a minha referência. Você vai ter que começar por aqui. Você vai procurar cada substância dentro dessas 3 reações aqui. Ok? Começando. Primeiro por quem? CH4. Para a reação que eu quero calcular, ele é reagente. Então eu vou procurar onde é que está o CH4 nas outras reações. Opa, está aqui, ó. Só que nessa reação ele é produto. Eu preciso do CH4 como reagente. Se eu preciso do CH4 como reagente, eu vou ter que pegar a reação 1 e inverter. Então vamos lá, o primeiro passo é inverter 1. O que é produto vira reagente, então vai ficar CH4, a setinha vai apontar para o outro lado, C mais 2H2. Ok? Eu abreviei aqui para economizar espaço, então não estou colocando os estados físicos, nem especificando quem é o carbono. Se eu invertir 1, o que eu vou fazer com ΔH? Inverto o valor. Então, o que antes era negativo, vira positivo. Ok? Próximo passo, O2. O O2 é um pouco mais complicado porque eu tenho O2 em 2 reações diferentes. Então eu vou lá para o outro lado. CO2. Aqui, o CO2 é produto. Onde é que está o CO2? Está na reação 2, né? Aqui é produto. E aqui é produto também. Então eu preciso fazer alguma coisa com essa reação 2? Obviamente que não. Eu vou manter, ok? Então eu vou manter a reação 2 do jeito que ela está. Ok? Então o que era reagente continua como reagente. O que é produto continua como produto. Ok? Então o que eu faço com ΔH? Se eu mantiver a reação 2 intacta, eu não vou fazer nada com ΔH. Vai continuar a mesma coisa. O mesmo valor, sem precisar alterar nem nada. O último passo agora é aqui, ó. 2H2O. Que na minha reação referência é produto e nas reações que são dadas também é produto. Então precisa mexer nessa reação? Obviamente que não. Eu vou manter também a reação 3 intacta, do jeito que está aqui. H2O. Se eu não mexer na reação 3, eu vou precisar mexer no ΔH? Também não. Vai continuar a mesma coisa. Menos 571,6. Ok? Beleza. O que eu precisava fazer, eu já fiz. Manipulei as semi-reações para tentar chegar até a reação global. Será que vai dar certo? Agora é o passo final. Somar as reações. O que tiver do mesmo lado, eu somo. O que tiver de lados opostos, eu cancelo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho carbono de um lado e carbono de outro. Isso aqui eu vou cancelar.
Eu tenho 2H2 de um lado, 2H2 do outro. Também vou cancelar. Tem mais alguma coisa em lados opostos para cancelar? Não. Então, foi que sobrou desse lado? CH4, O2 e O2, dá 2O2, CO2 mais 2H2O. Isso daqui é a reação que você está procurando. Se isso aqui é a reação que você está procurando, agora é só pegar os valores e jogar naquela primeira fórmula lá. ΔH é igual a ΔH1 mais ΔH2 mais ΔH3. Então, ΔH é igual. Quanto é que dá o ΔH1? Mais 77,4. Quanto é que dá o ΔH2? Menos 393,5. Quanto é que dá o ΔH3? Menos 571,6. Agora é só matemática. Então vai ficar assim: ΔH é igual. Eu vou fazer o seguinte: eu vou manter o positivo e vou somar os negativos. Quando eu somo dois valores negativos, soma e repete o sinal. Então eu vou somar 571,6 mais 393,5, que vai dar menos 965,1. E aí é só concluir. Positivo com negativo, subtrai e mantém o sinal do maior. Então eu vou chegar que o ΔH dessa reação aqui, negativo com positivo, subtrai, mantém o sinal do maior, vai dar menos 887,7 quilojoules. Ok? Teoricamente é simples. Por que é simples? Porque você tem a referência. Você só tem que moldar as reações que a questão te dá para que você consiga chegar até a referência. E quando você molda aqui, você vai ter que alterar aqui os valores que você vai utilizar. Ok? Segundo exemplo. Vamos colocar mais um exemplozinho, né? Claro. Terceiro exemplo. Mais um exemplozinho para calcular o ΔH através da lei de Hess. Mesmo raciocínio dos exemplos anteriores. Talvez esse aqui tenha um extra, um algo a mais para fazer em comparação com os exemplos anteriores, ok? Mesma coisa, eu te dou uma reação e peço, calcule o ΔH dessa reação. Para calcular o ΔH dessa reação, pela lei de Hess, eu preciso de outras reações para chegar até ela, para fazer uma soma e chegar até essa reação global. E essas são as reações dadas. 1, 2, 3. O que eu vou fazer é o seguinte: eu tenho 3 substâncias aqui, 2 reagentes e um produto. Eu vou achar cada uma dessas substâncias dentro das reações dadas e vou moldar ou não essas reações para que a substância que está aqui e a substância que está aqui esteja no mesmo lugar, reagente ou produto. Ok? Então o primeiro passo a gente vai começar por esse aqui, ó. 2B, 2 mols de boro. Aqui ele é reagente. Se você for procurar só o B, cuidado galera, você vai procurar só o B. Se você for procurar só o B nas outras reações, você vai encontrar aqui, ó. E aqui ele é reagente também. Reagente. Precisa fazer alguma coisa com a reação 2? Não. Mantém a reação 2 do jeito que ela está. Então vamos manter 2. Vai ficar assim. 2B
mais 3 meios de O2, produzindo B2O3. Ok? Se eu mantive, se eu não mexi na reação 2, eu também não vou mexer no ΔH. Então, ΔH2 vai continuar o mesmo valor, menos 1274. E é isso que me importa. Eu estou moldando isso aqui para achar o valor que eu vou precisar usar lá na fórmula final. Ok? Então, beleza. Qual o próximo passo? Quem é o próximo aqui na reação? Está aqui. 3H2. É muita reação, a gente às vezes acaba se confundindo. Essa é a reação que a gente vai ter que procurar. Ok? Achei o 2B, agora eu vou para cá. H2. Aqui ele é reagente. Onde é que tem H2 nas reações dadas? Está aqui, ó. H2. Reagente e reagente. Tá legal. Eu não preciso inverter. Tá. Eu não preciso inverter, mas tem um problema. Quantos H2 tem aqui? 3 mols. E na reação dada, só tem 1. Se aqui só tem 1, mas eu preciso de 3, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a reação 3 e vou multiplicar por 3. Porque aqui tem 1. Eu preciso de 3, então eu vou multiplicar por 3. Ok? Como assim, professor, multiplicar? Simples, ó. Esse aqui é um mol e eu preciso de 3, então 1 vezes 3, 3. 1,5 vezes 3, 3 meios. 1H2O vezes 3, 3H2O. E aí que vem um detalhe. Se eu multipliquei a equação por 3, eu vou ter que multiplicar esse valor por 3 também. Isso aqui vai ter que ser multiplicado por 3 também. Então vai ficar assim. Delta H da reação 3 vai ser menos 241,8 vezes 3. Que vai dar quanto? Menos 725,4. Ok. Professor, repete aí, por que tu multiplicou por 3? Porque essa é a minha referência. Se a minha referência diz que eu preciso de 3 mols e aqui eu só tenho 1, então eu vou ter que multiplicar esse 1 por 3 para que eu obtenha 3 mols. Se aqui fosse, por exemplo, 4B e aqui só tem 2, eu teria que multiplicar vezes 2. Só que eu multiplicaria a reação toda, assim como o ΔH. Ok? Se aqui ao invés de 3 fosse 5, por exemplo, aí eu teria que multiplicar por 5 toda a reação. Ok, pessoal? E por aí vai. Então é por isso que eu tenho que ficar atento a essa referência. E aí, para fechar, faltou só esse aqui, ó. B2H6 do produto. Já foi a reação 2 e a 3. Falta a reação 1. Tá aqui, ó. B2H6. Só que na reação 1, ele é reagente. Eu preciso dele como produto. Então eu vou inverter a reação. Qual é a reação que eu vou inverter? A reação 1. Então, o que é produto vira reagente. Então vai ficar B2O3 mais 3H2O. E o que é reagente vira produto. B2H6 mais 3O2. Se eu invertir a reação, eu vou inverter o valor. O que era negativo vai virar positivo. 2036. Eita, professor, agora ficou
Meu amigo, é assim. Isso é a lei de Hess, ok? Não se preocupe, que não há nada que você não possa fazer, ok? Só vai ter que manipular as reações para chegar até aqui. O que é legal é porque você tem essa referência. Então você vai, quando você chegar até aqui, se você perceber que está faltando ou está sobrando alguma coisa, você volta e vê o que foi que você deixou de fazer. No final, você vai ter que fazer o seguinte: qualquer substância que não tiver aqui, você vai ter que anular. Como é que anula? O que tiver em lados opostos, você corta. Como assim, ó? B2O3, B2O3. 3H2O, 3H2O. O que tiver do mesmo lado, você soma. Então aqui eu tenho 3 meios. Quanto é que vale 3 meios? É 1,5. 1,5 mais 1,5 dá 3O2. 3O2 corta com 3O2. Ok? O que foi que sobrou? Desse lado sobrou 2B e 3H2. Do outro lado, o que foi que sobrou? B2H6. Se eu conseguir chegar até onde eu queria, agora é só pegar os valores e fazer o cálculo matemático. Então vai ficar assim: ΔH é igual a ΔH1, que é mais 2036, ΔH2 menos 1274, mais ΔH3, que é menos 725,4. Lembrando, mais com menos, menos, ok? Mas eu coloco na fórmula que o ΔH é igual a ΔH1, mais ΔH2, mais ΔH3, etc. Se o valor aqui é negativo, você coloca o valor negativo. Então vai ficar assim: mais 2036, dois valores negativos, soma e repete o sinal. Então, somando esses dois valores aqui, você vai obter 1999,4. Ok? Isso aqui eu já fiz o cálculo, viu, pessoal? Não vamos pensar que eu estou fazendo as coisas de cabeça muito rápido, não. Eu fiz o cálculo anteriormente para a gente não perder tempo. Beleza. Eu tenho um valor positivo e um valor negativo, subtrai e repete o sinal do maior. Como 2036 é o valor maior, então eu vou dizer que o ΔH, você vai obter um valor positivo. Então, ΔH vai dar mais 36,6 kJ. Lembrando que um ΔH positivo quer dizer que a reação é endotérmica. Então, essa reação aqui, ela absorve essa quantidade de calor. Eita, professor, agora esse exemplo aí ficou um pouquinho mais complicado. Aí eu tive que inverter, eu tive que multiplicar. Nem tudo na vida é tão fácil quanto se parece, né? Obviamente. Se fosse fácil, seria bom, mas cadê o gosto do desafio, né? Então, existem, obviamente, questões que são muito mais difíceis, que você tem que multiplicar, dividir, inverter e etc e tal. Okay? Mas o nosso foco é que vocês entendam como se aplica a lei de Hess. Então, nada muito complicado. Ok? Então, tá aí 3 exemplos de como fazer o cálculo da lei de Hess, como fazer esse cálculo, ok? Vamos colocar um quarto e último. Eu quero que fique bem claro que vocês entendam. Quarto e último exemplo por hoje, ok? Obviamente, caso vocês, meus alunos, tiverem dúvidas ainda, vou passar uma atividade sobre isso aqui, então caso vocês não consigam fazer ou tiverem dúvidas, vocês sabem onde me procurar, então vocês me procuram, mandam mensagem lá no WhatsApp, eu estou lá sempre disponível para vocês. Qualquer horário, só não pode ser de madrugada, porque aí é sacanagem, né? E também não de manhã muito cedo, porque eu estou dormindo também, né? Enfim. Exemplo 4. Se você já entendeu como é que faz isso aí, beleza. Já pode ir para a prática, já pode tentar fazer as atividades. Caso você ainda não tenha entendido, ainda tenha alguma dúvida, então coloco aqui mais um exemplo. São 4 exemplos para fazer o cálculo da lei de Hess. Obviamente que são exemplos simples, mas, né? Vamos ver se vocês vão conseguir entender, né? Eu espero que sim. Ok?
Até porque na atividade eu não vou colocar nada muito complicado, nada muito diferente disso aqui. Ok, pessoal? Mesma coisa dos exemplos anteriores. Essa é a minha reação de referência. É isso que eu quero calcular o ΔH. E essas são as reações que eu tenho que manipular para somá-las e chegar até a minha reação global. Ok? Então eu tenho que saber o que eu vou fazer com esses valores. Então vamos lá. Começando por quem? Aqui, ó, CH4. Na minha reação global, que é o que eu tenho que calcular, ele é reagente. Onde é que está o CH4? Você vai caçar o CH4 e está aqui, ó. A primeira reação. Aqui é reagente. E aqui também. Um CH4. Então não precisa fazer mais nada. Não precisa inverter, nem precisa multiplicar. Então você vai pegar a reação 1 e vai mantê-la intacta. CH4 mais H2O CO mais 3H2. Então ΔH1 também não vou mexer. Vou continuar mais 206,1 kJ. Próximo. Quem é o próximo? O2. Aqui. Reagente. Onde é que eu tenho O2? Está aqui, ó. Reagente também. Precisa inverter a reação 3? Não. Porque o O2 está no lugar que eu quero que ele fique. O problema é que aqui eu tenho um O2. Aqui eu tenho meio O2. Então eu vou ter que transformar 1 em meio. Para fazer isso, eu vou pegar a reação 3. Eu tenho 1, eu quero que fique 1 meio. Então eu vou ter que dividir por 2. Não? Então vai ficar assim. Reação 3. 2 dividido por 2, 1. 1 dividido por 2, 1 meio. 2 dividido por 2, 1. Vou precisar fazer a mesma coisa com o valor. Dividir por 2. Então, ΔH3 vai ficar menos. Quanto é que dá 428,6 dividido por 2? Vai dar 214,3. Ok? Então, preste bem atenção nesse detalhe. Essa é a referência. Você vai ter que moldar essas outras reações para chegar até a sua referência. E por último, faltou quem? CH3OH. Aqui é produto. Aqui também é produto. 1 e 1 precisa fazer mais nada. Mantém a reação 2 intacta. Então vai ficar assim. 2H2 mais CO produzindo CH3OH. O que é que eu faço com ΔH2? Nada, já que eu mantive a reação. Então vai ficar menos 128,3. Lembrando, para fazer a somatória, se tiver do mesmo lado soma, se tiver dos lados opostos, eu cancelo. Então, ó, eu cancelo o CO de um lado com o CO de outro. Não é isso? Eu cancelo. O que mais? Ops, não, escrevi uma coisa errada aqui, não foi? Aqui é H2, desculpem, aqui é H2, escrevi H2O. Então, 1H2O mais 2H2O, 3. 3H2O com 3H2O, 3H2 com 3H2, tem que tirar esse H2O da cabeça. 1H2 mais 2, 3. Com 3, corta. H2O aqui, corta com H2O aqui. Peço desculpas pelo erro aí, mas acontece. Pronto.
Não tem mais nada para cancelar. O que foi que sobrou? CH4, 1 meio de O2, e do outro lado, CH3OH. Ok? Então eu posso dizer que o ΔH é igual ao ΔH1 mais 206,1 mais o ΔH2, que é menos 128,3, mais o ΔH3, é menos 214,3. Então vai ficar assim, mais 206,1, dois valores negativos, soma e repete o sinal, então vai dar menos 342,6. Positivo com negativo, subtrai e mantém o sinal do maior. Então eu vou dizer que o ΔH é igual a menos 136,5. Peço desculpas pelo aperto, porque obviamente essa lousa é um pouquinho menor do que o cálculo da lei de Hess exige. Eu até pensei em gravar esse vídeo com a câmera focando no caderno ou coisa do tipo, mas eu achei que poderia dar, então espero que mesmo essa bagunça vocês consigam entender. Ok? Não é uma coisa difícil, mas tem que ficar prestando bem atenção no que você vai fazer para chegar até a reação que você precisa obter. Ok, pessoal? Então, aqui é uma segunda maneira de determinar o ΔH de uma reação. Então, por hoje é só, por hoje chega com esses 4 exemplos. Vou postar o vídeo, vou passar uma atividadezinha lá no aluno online com um bom prazo para vocês tentarem fazer. Eu acho que são umas 4, no máximo 5 questões. E é bem menor, porque obviamente só envolve cálculos. E aí, para a nossa notinha do segundo bimestre. Ok? Então, na próxima semana, possivelmente, teremos uma nova aula aí, um outro assunto. Então, espero encontrá-los em breve. Hashtag fique em casa, se cuidem e um abraço a todos vocês.